Oi, eu sou a Karina Tafarello, estou hoje aqui com a Bruna Galetti. Segue a vinheta! Oi, Bruna, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. A Bruna, ela é corretora de imóveis e uma das melhores, como todos os nossos parceiros. Bruna, conta um pouquinho da sua história e o que fez a Bruna virar corretora de imóveis. Bom, eu demorei um pouquinho, para entender o meu propósito e o que me faria acordar feliz todos os dias. Mas um dia eu orei a Deus e ele foi tão claro com as suas respostas que eu não tive mais dúvidas, Na época eu trabalhava como CLT e fazia plantões na MRV aos fins de semana. Ah, que legal. E eu gostei tanto que eu me aprofundei, quis tirar meu Cresce e trabalhar com a modalidade de terreno e construção. Mas hoje, atualmente, eu trabalho com todas as áreas. Entendi, mas você se especializou em terreno e construção. Na verdade, não tenho uma especialização para ser corretora, Uhum. Eu quis começar com a modalidade de terreno e construção. Hoje, a gente trabalha com todos os tipos de lançamentos, de imóveis. Que legal. Não, e é engraçado você falar, que orou a Deus para que ele te mostrasse. Eu acho que nada mais como você ter a certeza do que você está fazendo, com essa resposta. Sim, eu acho realmente, que isso é perfeito. Foi. E o que te motiva todos os dias? Me fala. A realização do sonho dos clientes. Isso, para mim, é a minha maior satisfação. Ver ele realizar o sonho de ter seu próprio imóvel, isso é gratificante demais. Isso é... Não tem... É o que a gente fala, até quando a gente vai vender móveis, a gente fala que não é sobre projetar, e sim sobre realizar sonhos. Porque você vê aquele brilho no olhar, eu falo que eu me identifico muito mais, às vezes, até do que o meu próprio cliente, Porque começa com você, na verdade, depois passa para mim. E é por isso que a gente traz tantos corretores de imóveis, porque eles são, na verdade, a grande parte dos nossos parceiros. E cada um tem a sua particularidade. A Bruna, além de minha amiga, a gente trabalha muito próximo, então eu vejo quase que o dia a dia da Bruna, e eu vejo a correria, o esforço que ela faz, sabe, para sempre estar fazendo o melhor e sempre trazendo o melhor para o cliente dela. E eu acho isso muito bacana, é por isso que eu quis te trazer aqui, Bruna, para você contar um pouquinho disso. E como manter essa performance todos os dias? Porque, gente, a Bruna, ela corre muito, assim, é para lá e para cá. Eu vou procurar, às vezes, ela na imobiliária. Cara, não estou na imobiliária. É bem corrido mesmo a vida de corretor, E a gente é autônomo, então a gente coloca metas, Eu falo por mim. Então, todos os meses eu coloco lá na minha agenda. Esse mês eu preciso vender X imóveis. E a decepção é quando a gente não atinge esse gente, X de acho que isso imóveis. para qualquer vendedor, Porque assim, a gente ama o que faz, mas sim. a gente vende, Não tem... Mas, no final de tudo, é sempre gratificante, Você saber que tem aquela pessoa que te procurou por indicação, E isso faz o mês, assim, valer a pena. Bruna, e fala um pouquinho do que você acha hoje muito importante no sentido assim, é preferível hoje a pessoa procurar um imóvel pronto? O que é mais vantajoso para ela? Vamos falar um pouquinho de parte de imóveis, mesmo que é a tua especialidade. Hoje é muito mais fácil a gente comprar algo pronto ou terreno e construindo aos poucos? Bom, depende da real necessidade do cliente, Os dois têm suas vantagens. Certo. O imóvel na planta, ele te dá a flexibilidade de você fazer alterações, Já o legal. imóvel pronto, você já está pronto para você mudar. Entendi. Então, Você disse que a gente pode modelar a planta, porque aí você vai fazer a planta que você quer e que te atende melhor. Mas em termos de custo? Bom, vamos lá. Os dois têm suas vantagens, O imóvel na planta te dá mais flexibilidade para você fazer alterações, Tanto como o piso, revestimento, metragem, Já o imóvel pronto, ele está pronto para você morar, Você já fez o financiamento e já vai mudar. Mas em termos de valor, construir sai mais em conta. Sim, a taxa de juros acaba sendo menor na modalidade de terreno e construção, comparado ao financiamento de imóvel pronto. Eu acho que o que vai mudar muito é a questão de acabamento depois, porque aí vai de cada um, O que eu quero colocar um Porto Belo, ó, propaganda. Mas, aí depende, a gente quer colocar um porcelanato mais legal, enfim, aí depende do que da necessidade de cada Às um. vezes ele tem tanta pressa que ele prefere já comprar um imóvel pronto. Mas tem aquele cliente que quer fazer do jeito dele, com os gostos dele, então ele vai procurar a modalidade de terreno e construção. Perfeito. E me diz uma coisa, me conta algo, essa eu vou te pegar, me conta algo inusitado, alguma situação, amiga, essas coisas que chamam atenção no podcast, me conta algo
que aconteceu? Uma situação inusitada, uma situação atípica com algum cliente teu. Não precisa citar nomes, lógico, mas conta uma situação. Bom, teve sim algo muito assim diferente de tudo que eu já presenciei nesse tempo de corretora, né? Eu fui mostrar um imóvel em um bairro aqui de São José do Rio Preto para esse cliente que estava muito interessado. E quando a gente estava dentro do imóvel, uma pessoa, que eu acredito que deve ser um ladrão, Ai, meu pulou Deus. o muro. E aí, como ele viu que tinha gente dentro do imóvel, ele pulou o muro novamente. Então, quando a gente foi para ir atrás para ver quem era, ele já tinha pulado o muro e fugido. Meu então, Deus. Isso foi muito assim. Aí vamos lá, pergunta que não quer calar. Você vendeu a casa? Não! O cliente não quis mais comprar a casa. Gente, eu não acredito. Como, né? Pois é, foi bem inusitado mesmo. Meu Deus. Essa é uma situação inusitada e comprometedora, né, gente? Porque, que droga, ferrou amiga. Comigo. Ai. Então, vontade de ir lá e falar assim, agora se você comprar a casa, meu filho. Bruna, e me fala um pouquinho. Tá passando aqui alguns clientes, são seus, né? E fala um pouquinho desses clientes que estão passando. Gente, ó, a Bruna, ela trabalha, como ela falou aqui, não só com casa e construção, mas com todo tipo de imóvel. Então, tem desde condomínios, né? Sim, todas essas. Você trabalha com alto padrão, médio padrão? Médio, alto padrão e Minha Casa Minha Vida também. Legal, tá? legal. Eu gosto de atender sempre a real necessidade do cliente. Entendi. Muitos corretores, eles trabalham apenas pensando no valor de comissão Uhum. e não percebem qual que é a necessidade do cliente dele, né? Para mim, hoje, vender um imóvel é vender um sonho. Sim, com então, certeza. Eu sempre vou fazer de tudo para atingir a real necessidade do meu cliente. Vou vender o que ele precisa. Sim. E não o que eu quero vender para ganhar mais, entendeu? Entendi. A nossa função como a gente vai ser redundante, mas é realizar sonhos. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Você entender a necessidade dele, né? Tem até um programa nos Estados Unidos que é como que é? Ame ou Deixe Vancouver, uma coisa assim, que é um corretor de imóveis e a moça passa a necessidade dela na casa e essa necessidade não atende mais, a casa que ela mora não atende mais. Então tem uma designer de interiores que tenta reformar a casa com algum determinado valor que ela determina e o corretor tenta procurar uma casa dentro das necessidades. E a gente vê, às vezes, a real dificuldade, né, de você achar algo que o teu cliente precisa. Né, no bairro que ele precisa. Isso é muito difícil, Bruna? Normalmente é difícil? Não era para ser tão difícil, tá? Mas às vezes o cliente ele não consegue entender qual é a capacidade dele também. Nem ele sabe o que ele precisa, né? Então, assim, eu gosto sempre de investigar o cliente, que é conversar com ele bastante, para poder entender realmente o que ele busca e como atingir isso dentro do patamar dele. Entendi. Né? Então, eu sempre vou fazer de tudo para conseguir alcançar os dois juntos. Entendi. E como tá hoje em dia esse negócio de taxa de obra? Porque é uma pergunta sim. que todo mundo acho que tem curiosidade de saber, né? Sim. Como que funciona? A gente fala juros obra, né? Mas é a taxa de obras, que é o nome que o próprio banco dá. Ele funciona apenas para imóveis na planta, tá? Quem compra imóveis na planta, seja terreno e construção ou lançamentos, sempre vai ser cobrado esse juros obra. Ele é cobrado somente um mês após a assinatura do contrato com o banco. Então, assinou o contrato, no próximo mês já começa a ser cobrado a evolução obra, tá? Somente para imóveis na planta. E você só para de pagar ele quando você recebe as suas chaves do imóvel, tá? Que normalmente é quando sai a documentação do Habite. Entendi. Ô, Bruna, me fala uma coisa. Como é hoje financiar uma casa? Eu acho que muita gente tem dúvida das documentações e o grau de dificuldade, talvez, né? De financiar. O pessoal acha que é muito complicado. E às vezes até fica protelando, né? E demorando muito, porque acha que é algo super complicado. Você consegue me explicar um pouquinho? Bom, na verdade, Cá, é bem fácil, tá? Não é demorado. A gente pede um prazo aí de 24 horas para o cliente para poder dar uma resposta para ele se o crédito dele foi aprovado ou não, tá? Isso tanto para os bancos privados quanto pela Caixa. Porém, depende do imóvel que o cliente está comprando. Por que eu falo isso? Quando a modalidade é terreno e construção, a gente só consegue aprovar na Caixa, tá? E a Caixa, ela pede mais documentos do que os bancos privados. Então, essa é a diferença, tá?
Mas, se a pessoa tem interesse de comprar imóveis prontos ou até lançamentos alto padrão, ele pode escolher o banco que ele tem preferência. Às vezes legal. ele tem conta em algum banco, né, que ele já utiliza, faz aquela movimentação. Então, a gente já pode aprovar diretamente no banco dele. Porém, todos é um período aí de 24 horas para a gente poder fazer análise e entregar para o cliente. E isso faz toda a diferença na hora de procurar um imóvel. Por quê? Às vezes o cliente ele tem essa intenção de comprar, mas ele não sabe se vai ser aprovado ou não. Certo. Só que ele quer ver os imóveis antes. Ah, tá. Aí é que entra o erro. Por quê? Ele gostou do imóvel X e ele já quer dar andamento no financiamento. Só que ele não tem o crédito aprovado ainda. Entendi. Nesse período de 24 horas, pode ser que ele perca a oportunidade de comprar o imóvel dele, porque a pessoa pode vender aquele outro imóvel para outro cliente. Então, o legal é a gente sempre ter o crédito aprovado em mãos para buscar o imóvel que o cliente precisa. Seria um pré-aprovado? Na verdade, uma aprovação mesmo. Mesmo. Isso não tem custo, tá? Tanto pela Caixa quanto pelos outros bancos privados, a gente não tem custo nenhum para aprovar o crédito do cliente. A gente sempre pede a aprovação antes, porque o cliente vai lá, vai visitar hoje 3, 4 imóveis. Ele gostou muito e quer fechar, ele se identificou com aquele imóvel. Então, a gente já está com a carta na mão. A gente já vai passar, no caso eu, já vou entrar em contato com o proprietário e falar, olha, o meu cliente gostou e a gente já quer finalizar fazendo o contrato de compra e venda desse imóvel. Entendi. E olha, uma dica muito interessante para você que está procurando imóvel, sempre entender se você tem essa aprovação. Porque às vezes gera não só uma frustração para você, mas para o corretor também, né? Fica correndo. A gente, né, despende tempo, enfim, horas, né, procurando imóvel para o cliente, levando o cliente até o imóvel e às vezes não aprova. Então é muito interessante essa dica e assim, não é por má vontade não, gente, mas é porque realmente otimiza tempo. Hoje em dia a gente sabe o quanto está corrido as coisas e até para o cliente não gerar essa frustração nele. Então você tem seu banco, já vê se aprova, né? Eu sei porque no aplicativo do banco já tem ali simulação de uma pré-análise. Uma pré-análise. Isso. E muitas vezes se pré-aprovou, aprova. Dificilmente não aprovar. Então isso é uma dica muito legal. Ô Bruna, e a gente sempre faz a pergunta final, que é a pergunta, né, que a gente faz para todos os nossos participantes aqui do podcast, que é, para Estúdio K, não é sobre projetar, e sim sobre realizar sonhos. E para Bruna Galete, o que é realizar sonhos? Olha para aquela Vou câmera. copiar um pouquinho a sua frase, tá? Para mim, é a realização dos sonhos dos clientes, tá? Não é só vender um imóvel, é vender um sonho para ele. O que ele desejou para a vida dele é ter aquele próprio cantinho, aquele aconchego. Então, para mim, é isso, é realizar os sonhos dos meus clientes. Ah, que legal. Obrigada, Bruna. Obrigada por você ter, né, tirado um tempinho para vir aqui falar com a gente. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Curta, comenta e compartilha. Ative o sininho e segue o canal. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.